Olá, nós estamos de volta com o nosso Pode Ser Mais, um podcast de ciência, tecnologia e inovação. É uma iniciativa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e tem o apoio logístico e o apoio também institucional da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, da Fundação Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior do Governo do Estado da Paraíba. E temos também aqui um suporte e apoio da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, e parcerias com o Instituto Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal da Paraíba, INSA, Embrapa, que são as instituições todas na Paraíba devotadas à pesquisa científica, ao estudo e a constituição daquilo que mais de 90% do país é obra das instituições públicas de ensino. E o nosso objetivo aqui, como você que já nos acompanha sabe, é popularizar o conhecimento científico, mostrar para as pessoas que pesquisadores são pessoas de carne e osso, assim como o professor Luciano Albino, que está aqui hoje para ser o nosso participante, o nosso convidado. Eu costumo dizer que aqui não é um programa de entrevistas, é um bate-papo sobre determinada área do conhecimento e sobre a vida e aquilo que cada pessoa desenvolve. O professor Luciano Albino, ele tem uma formação mais ou menos como aquilo que a gente tem, uma formação mais ou menos verticalizada, porque ele tem a licenciatura em Ciências Sociais, o bacharelado em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, doutorado em Sociologia. Exato. Hoje existe uma variedade de opções e as pessoas vão formando, às vezes, o seu currículo em áreas próximas ou diferentes. Mas o professor Luciano tem mestrado na Universidade de Brasília e doutorado na Universidade Federal, Federal da Paraíba. Da Paraíba, isso. Universidade Federal da Paraíba. O professor Luciano Albino, que é o nosso convidado de hoje, ele pesquisa movimentos sociais, pesquisa movimentos de formação de base social da Igreja Católica, tem pesquisa sobre a origem e sobre o trabalho da SUDENE, porque ele também pesquisa desenvolvimento regional e, mais recentemente, aliás, e nas suas pesquisas também, o professor Luciano faz uma ponte ou dialoga o tempo inteiro também com a literatura. Como eu sei também que ele é apaixonado por literatura e sei também que ele, não somente por ser apaixonado, mas por ser um tema de interesse sociológico, ele também pesquisa cachaça. Não é pesquisa o sabor da cachaça, como eu faço esse tipo de pesquisa de vez em quando, não é pesquisar as marcas de cachaça, mas é pesquisar a sociologia da cachaça a partir da Paraíba, da produção da cachaça, de como se constituiu toda essa história, que é também resultado de um trabalho dele, mas é também uma área de interesse nos últimos 15 anos, mais ou menos. Exato, 15 anos. Então, Luciano, tem uma pergunta que eu tenho que fazer a todo mundo aqui, quando chega por aqui. Como é que isso começou? Como é o seu interesse pela sociologia? Foi a partir de alguma coisa nos movimentos que você já tinha interesse ali com 17 para 18 anos? Ou no ensino médio você resolveu... Mas imagino que você resolveu ser sociólogo, assim. Como é que alguém decide ali com 17, 18 anos ser sociólogo? Já pensava que seria pesquisador um dia? Ou isso foi uma decorrência de uma série de fatores? Diz aí como é que foi essa história. Tranquilo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Bom, eu fui aluno da antiga Escola Redentorista, que era uma escola aqui técnica em eletrônica, em telecomunicações. E a escola, além de oferecer um ensino técnico muito bom de eletrônica e telecomunicações, havia também uma preocupação do padre Pitiá nessa dimensão humana. Portanto, as discussões no campo da política, da filosofia, da participação social da igreja, a escola era um campo fértil para o debate dessas questões. E, ao mesmo tempo que eu fui estudar eletrônica e terminei sendo professor da escola, a minha intenção foi, já por conta de um movimento que eu participava, que eu fazia parte aqui nas antigas comunidades eclesiais de base do Dom Luiz, eu tinha esse vínculo com as questões sociais,
políticas, dos movimentos sociais. Isso para mim foi mais forte do que as ciências exatas. Então, mesmo eu tendo me formado na escola, tendo sido professor por quase 8 anos, mas eu decidi... Professor de quê lá na Eu fui professor de eletrônica industrial, fui professor de televisão, fui professor de práticas profissionais, que é quando queima uma tomada na sua casa, eu conserto. Você mesmo conserta? Às vezes, quando eu estou preguiçoso, eu chamo alguém, mas essas questões... Não desaprendeu, não? Não, de forma alguma. A escola tinha uma formação muito boa, né? Mas, assim, a minha ida para as ciências sociais foi muito por conta dessa identificação em estudar muito o Brasil, de entender sobre o Nordeste, de entender sobre a minha origem, a minha formação. Eu tenho uma tia que era professora à época na UEPB de Sociologia. Eu acho que eu conheci, professora Leide Maria. Professora Leide, grande história na universidade. Isso. A quem eu devo também essa introdução na sociologia propriamente. Porque eu poderia ter estudado história, geografia, filosofia, mas sempre que eu ia à casa dela, eu me deparava com estantes, com livros já de sociologia, com os quais eu já tive um certo contato, jovem, né? Então, tanto eu ouvia Chico Buarque, quanto eu tinha acesso a alguns textos também que já eram introdutórios. Vou pegar um parênteses aqui, ouvir Chico Buarque com atenção e pegando a sua obra dentro da história é um pouco de estudo de sociologia também. Com certeza, o Chico ele é um leitor, né, um crítico social, filho de sociólogo, historiador, que é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Então eu tive o privilégio de em casa, digamos assim, ter um ambiente fértil para a leitura e para uma certa introdução a essa questão sociológica, né? Essa coisa da leitura, um parêntese rápido, a minha mãe, essas coisas de pedagogas naturais, não sei se natural, mas essas iniciativas de mães assim que a gente leva para a vida toda. Antes da gente, eu e minha irmã, da gente aprender a ler, ela comprava gibis e a gente ficava com aquele estímulo, com as histórias de querer saber o que tinha ali e fantasiava um pouco histórias de Maurício de Souza, de heróis e tal, e mesmo não sabendo ler, mas a partir das figuras a gente já ia criando uma certa rotina de todos os dias folhear algum texto que do gibi migrou para livros de história, que migrou. Então a leitura sempre foi um hábito presente lá em casa, que só foi aumentando. Deixa eu fazer outro parênteses aqui com um gancho com isso aí. As pessoas precisam entender isso, as pessoas que eu digo, qualquer cidadão, qualquer cidadã comum que tem filho, que tem criança em casa. A criança não precisa saber ler e escrever para compreender histórias, inclusive para fantasiar sobre histórias. Eu tive esse aprendizado também de gibi e de história. Hoje já tem livros programados para isso, né? Livros dirigidos a crianças não letradas ainda, só com imagens para você inventar histórias ou contar histórias a partir dali, ou para a própria criança inventar história. Mas qualquer revista com imagens, qualquer livro com imagem, qualquer gibi, história em quadrinho, qualquer coisa que tenha imagem, a criança, mesmo não sabendo ler, ela é capaz de fantasiar, desde que você pegue e vai criando uma historinha. Pois é, e minha mãe, sem nunca ter estudado pedagogia, nem ter feito curso superior, mas ela teve essa inspiração, essa coisa de fazer com que a gente tivesse acesso à leitura desde muito cedo, até antes de aprender a ler e escrever, né? E aí, voltando à pergunta, foi a partir do Redentorista e desse ambiente doméstico fértil que eu resolvi fazer ciências sociais e ir para a sociologia mais ainda, porque as ciências sociais, para quem talvez não saiba, no Brasil a gente tem antropologia, sociologia e ciência política, essas três ciências como sendo elas juntas ciências sociais. Em alguns outros países você tem antropologia e sociologia e ciência política como departamentos que até nem se conversam. Mas no caso do Brasil, essa combinação de forças aconteceu muito, principalmente a partir da experiência da USP, que trouxe professores dessas três áreas, e aqui no Brasil a gente pôde ter uma ciência social já interdisciplinar.
E que a sociologia brasileira, ela é muito, eu diria, misturada, que a gente não sabe até que ponto existem fronteiras definidas, né? Do que é sociologia, do que é antropologia. Pegar uma obra como a de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes tanto escreveu sobre os tupinambás, quanto escreveu sobre o Estado, sobre a política. O Florestan Fernandes, para mim, é um exemplo dessa formação bem brasileira das ciências sociais. E aí chega um determinado momento que a gente vai se afinando com uma delas. Eu participei do PET em Antropologia, aqui na ainda UFPB, ali nos anos 90, e a minha graduação foi muito em Antropologia, mas depois eu fui para Sociologia. Foi no PET que você começou a despertar o interesse pela pesquisa? Foi, no PET. O PET é um programa especial de treinamento da CAPES, né, em que a gente já tinha essa experiência na graduação de produção de monografias, na produção de pesquisa. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho de pesquisa mesmo já em 95, 96, né, estudando sobre religião, sobre política, sobre teoria antropológica, mas já construindo esse know-how do que significa ser um pesquisador social. Então, é um pouco essa trajetória: casa, Escola Técnica Redentorista e universidade. Pois é, e o meu primeiro contato com você, eu não sei por que eu levei uns dias para entender, eu imaginava que você era do direito. Aí depois eu entendi por quê. Né? E como é que é essa história? Você tem uma publicação também? Tenho. Que faz uma ponte aí com o direito, né? Exato. Como é que... Foi o meu primeiro contato com sua produção foi por intermédio de um livro que tem essa ponte aí com o direito. Eu tenho 4 livros autorais. Isso. Eu tenho participação em outros livros, como organizador, participando na forma de artigos, capítulos. Eu tenho 4 livros. O meu primeiro livro foi Sociologia e Antropologia para o Direito. Foi esse contato aí que eu tive. Mas o direito chegou para mim por uma circunstância de mercado de trabalho. Quando a gente termina, né, na época lá no início dos anos 2000, quando eu estava terminando o mestrado, o que aparecia como horizonte de trabalho eram as faculdades privadas. Isso. E eu tive a oportunidade em Caruaru de trabalhar numa faculdade privada na área da sociologia jurídica. Perfeito. E aí por 10 anos eu fiz um estudo muito detido do que seria uma sociologia jurídica e uma antropologia jurídica também. E aí, combinando essa experiência de sala de aula com essa vocação para a pesquisa, eu construí um texto, um livro, que é um livro didático, assim, para quem está nessa tentativa de entender o direito, mas com viés sociológico. E, em função disso, eu até trabalhei na UEPB, no curso de Direito, em Guarabira, trabalhando lá com sociologia jurídica. Né? E aí foi nesse contexto que a gente se conheceu. Exatamente. Mas, de certa maneira, ainda hoje eu tenho ainda uma preocupação com a sociologia jurídica, né? Só que não é mais uma A vida foi área conduzindo também para outras áreas. Exatamente. A grande parte dos pesquisadores, eu costumo dizer isso, a gente tem que lembrar sempre. Você é pouca gente que constrói uma linearidade do ponto de vista da sua carreira de pesquisa. Às vezes pesquisa durante um determinado período, um determinado tema, e vão surgindo vieses ali daquele tema, e você vai derivando, surge uma nova temática social e o pesquisador, a pesquisadora vai, às vezes quando chega depois de 20, 30 anos de carreira, não tem mais relação nenhuma com aquilo que começou do ponto de vista das áreas de interesse. Né? É verdade, a ciência ela é histórica, tanto parte de questões pessoais, quanto de questões externas. Né? O Max Weber, naquele texto, A Ciência como Vocação, ele coloca muito bem isso. Então você tem as suas predileções, os seus chamados, né, que a gente pode entender isso como vocação, mas existem coisas externas. Por exemplo, você tem que fazer a feira, você tem que trabalhar, então as oportunidades de trabalho, tem essa parte, as oportunidades de parceria. Então muitas vezes você tem que definir uma linha, mas ao mesmo tempo você precisa estar aberto para outras possibilidades de pesquisa. Se você for um pesquisador muito fechado numa área, isso é muito interessante porque você vai produzir uma coerência de produção durante uma vida toda. Só que poucas pessoas têm
condições de fazer isso, né? Geralmente quem consegue, seja no concurso público ou numa instituição, ou mesmo uma vida dedicada a uma área só que possa, enfim, continuar aquilo a vida toda, de fato, isso está cada vez mais raro. Agora, no meu caso, que tive que trabalhar, estudar, pesquisar e me adaptar às condições que foram me sendo postas, durante a minha vida, vários objetos de estudo, com vários objetos de estudo eu me deparei. E eu acho isso interessante, porque em termos metodológicos, eu tenho uma coerência no campo da sociologia, da antropologia. Às vezes os objetos mudam, os objetos de estudo, mas a forma como você aborda, principalmente no campo metodológico, isso aí a gente tem como manter uma certa linha, né? Essas escolhas são isentas de comprometimento político, de comprometimento ideológico? Existe isso? Não existe. Olha, eu costumo dizer assim, Júnior, a ciência, ela é muito, por não dizer totalmente, contextualizada politicamente. Eu não vou nem entrar no campo da sociologia ou da física, mas se você pegar, por exemplo, a ciência moderna como um todo, né? A ciência moderna, ela se tornou possível não necessariamente por conta das descobertas de um físico, ou de um matemático, ou de um químico, mas por conta das condições políticas que favoreceram a um tipo de ciência. Se a gente pegar, por exemplo, a China antiga, você tinha muitas das descobertas que nós usamos hoje, que os chineses já poderiam ser vanguarda e protagonistas da ciência há pelo menos 2000 anos atrás. E isso não aconteceu porque o Estado chinês, naquele momento, resolveu tomar outro direcionamento, que não o que a China está tomando agora. Quando a gente chega no século XVIII, século XIX, e você vai tentar entender historicamente o que foi, por exemplo, o liberalismo, a Revolução Burguesa ou as revoluções burguesas, você vê isso tudo amparado num ambiente político liberal, principalmente, muito forte, que depois com a questão dos trabalhadores, mas que você tem um Estado que favoreceu um tipo de ciência. Portanto, quando a gente pensa no investimento, no que investir, no perfil, inclusive, de quem trabalha, pegar a bomba atômica, só para dar um exemplo. Tem como dizer... está num debate novo, retomado aí por conta do filme também. Tem como dizer que aquilo ali é uma invenção puramente física? Puramente físico, você encontra muitas pessoas do ramo estudando, claro, mas o ambiente que favoreceu o desenvolvimento daquela arma foi um ambiente político, histórico. Então não há uma escolha de objeto, não há um direcionamento científico, pura e simplesmente por interesse próprio. Grande parte da tecnologia que nós usamos hoje, seja tecnologia de comunicação ou em outras áreas de materiais e tudo mais, tem origem na indústria da guerra ou na ciência que pesquisa para a guerra, para atender interesses da indústria bélica de modo geral. Isso termina, depois de muito tempo, alguns ganhos da ciência chegam para cá. Mas são pesquisas, às vezes, desenvolvidas para preparar a guerra, para matar gente, inclusive. Exatamente. Né? Que numa guerra se imagina que pode ter de tudo, mas uma coisa é certa, que vai morrer gente. Né? É complicado você dizer que vai fazer uma guerra, e as guerras quase todas são em nome da paz, né? Isso. Não, nós precisamos... Ou de Deus. Ou de Deus ou da paz. Não, nós precisamos fazer uma guerra ali, porque ali precisa ser implantada a paz. Aí como é que é isso? Aí faz uma guerra onde já existe alguma coisa. Mas, retomando aqui uma questão que me parece que tem uma ligação direta com isso aí. Como é que você chegou para estudar a Sudene? Isso. E essa tua vinculação com os estudos regionais? Aí eu já imagino que... Não, se tiver alguma ligação, que lá eu quero falar de cachaça depois, só no final, mesmo não tendo aqui, isso aqui é água, tá bebendo, né? Mas eu quero falar dos estudos, dos seus estudos sobre cachaça, que aí entra Zé Lins do Rego, aí entra Câmara Cascuda, entra Gilberto Freire e muito mais gente, né? Para além dos estudos, né, atuais ou das pesquisas próprias. Mas como é que você fez essa ponte e como é que também, se possível, como é que você está vendo hoje essa retomada do investimento na Sudene, essa questão do desenvolvimento regional, questão do semiárido, enfim? Eu comecei a estudar sobre a Sudene
muito em função do programa de pós-graduação que eu faço parte, que é o mestrado em desenvolvimento regional da UEPB. Eu não dei a ficha nesse aspecto aí, porque se a gente ficar... Eu estou pulando agora, nas primeiras vezes eu começava a falar do currículo da pessoa, disse assim, eu vou pular porque senão eu fico 10 minutos falando e a gente não entra nos assuntos, né? Mas é exatamente nesse sentido aí para que a pessoa possa contar. Eu faço parte de um programa, estrito senso, um mestrado em desenvolvimento regional da UEPB, e neste programa eu, por conta da minha formação acadêmica, que eu investi muito na questão teórico-metodológica, a questão teórica para mim é muito, principalmente a teoria sociológica clássica, contemporânea, e em função dessa minha formação, no programa eu trabalho com teorias do desenvolvimento. Então a minha disciplina ela tem um papel de construir, junto com os alunos, um debate sobre o que significa o desenvolvimento, não só agora, mas essa construção histórica do que significa desenvolvimento e mais ainda desenvolvimento regional. E num determinado momento do curso, eu me dedico a entender o que é o desenvolvimento no Nordeste, no âmbito nordestino, né? E fazer essa incursão, esse investimento, é necessariamente entender o Nordeste, principalmente o que foi o Nordeste a partir dos anos 50. O que foi o governo JK, o que foi todo aquele empreendimento de Celso Furtado com várias outras pessoas. Vai ter uma mosquinha aqui passeando. Sempre não precisa cortar não, pode deixar. Viu, as visitas. Qualquer coisa eu esqueci de trazer minha raquete. Não, tudo tranquilo. Eu digo sempre que a raquete chinesa é a melhor invenção da China depois da bússola. Né? Aquilo Mas enfim, eu comecei então a fazer um investimento para entender o desenvolvimento regional nesse período entre os anos 50 e 70. Para mim, esse período é muito ilustrador do que é, inclusive, o Brasil, né? Porque aí você tem não só aquele movimento do JK, mas o que foi o golpe militar e depois o milagre econômico, como o Brasil se tornou, de fato, uma potência industrial nesse período. E aí é quando eu comecei a estudar a Sudene. E aí a Sudene, ela tem umas particularidades históricas, se permitir aqui rapidinho. Claro. Que a Sudene, ela nasce de uma necessidade de Juscelino Kubitschek. Na época ele estava passando por uma dificuldade política muito grande, semelhante a que o governo Lula passou, inclusive foi acusado de ter, não era um triplex, mas de ter apartamento de propina, essa coisa toda. E no eixo sul-sudeste, Juscelino Kubitschek estava passando uma crise muito grande. E aí ele entendeu que precisava de um suporte político. Isso é uma leitura que eu faço. E esse suporte político ele encontrou no Nordeste. E mais ainda a partir da Igreja Católica, que teve na figura de Dom Helder Câmara esse grande articulador do que o Nordeste precisava naquele momento. Houve em Campina Grande o encontro dos bispos, aqui em Campina Grande, em 54, e nesse encontro dos bispos, várias propostas, várias metas, vários objetivos para a região foram estabelecidos, né? Houve uma carta dos bispos. E nessa carta dos bispos, por exemplo, estava o açude de Boqueirão. Que Juscelino Kubitschek, quando esteve em Campina, quem passear ali na Praça da Bandeira, aquela estátua que tem lá de Juscelino, quando veio inaugurar Boqueirão. Porque estava Boqueirão previsto naquelas metas ali que os bispos haviam colocado. É bom destacar, você me permite aí. Claro, não. Segure o pensamento aí, é que nos anos 50 e 60, mas dos anos 50 até os anos 70, a Igreja Católica teve um papel fundamental nessa, primeiro, numa busca de criar condições para melhorar a vida do povo. A Igreja teve durante um bom tempo um direcionamento muito claro nesse sentido, né, de buscar quebrar essa corrente da pobreza, né, da miséria, de melhorar, objetivamente melhorar a vida das pessoas. E isso, sem dúvida alguma, tem um viés político, ela chega a um viés político, porque mexe com estruturas, né? Claro. Na verdade, o divisor de águas para mim, na igreja, é o Concílio Vaticano II. Só que antes do Concílio Vaticano II, a igreja do Nordeste, desde Padre Biapina, Padre Cícero, né, Antônio Conselheiro, todas essas figuras que para muitos são beatos, são alienadores do povo,
Eu não vou entrar nesse assunto, porque aí, enfim, são figuras de fato Aí controversas. assunto Né? outro debate. Para outro debate, mas são figuras que sempre estiveram muito próximas e preocupadas com as questões sociais, porque estavam rezando perto de gente que estava passando fome. Então a Igreja do Nordeste sempre teve essa vinculação. E os bispos aqui se articularam em torno de uma proposta. Não era de revolução, a igreja nunca foi revolucionária. Alguns membros caminharam nessa direção, mas a igreja, formalmente falando, tinha uma preocupação social e uma preocupação que viesse a atacar os problemas de fato, como a questão hídrica, como a questão da infraestrutura, de educação, etc. Né? E aí, essa igreja foi muito importante para a criação desse movimento que Juscelino vai entender que era preciso ter para o Nordeste não mais aquela política de construção de açudes e barragens, etc. Era para ter, de fato, uma lógica desenvolvimentista. Isso. E aí é onde ele convida Celso Furtado para desenvolver, criar dentro de um grupo de estudos que for o GTDN, o que seria um plano para o desenvolvimento do Nordeste. Portanto, esse ambiente desse dinamismo pró-desenvolvimento, né, que a gente teve com a Sudene, também para mim é um divisor de águas para a gente entender o Nordeste antes e depois do que foi a Sudene, né? E aí foi essa deixa, digamos, foi essa oportunidade que o mestrado me ofereceu para, nesses últimos também 12 anos, estar estudando muito que eu digo assim, na medida do que eu posso, esse campo, esse momento histórico, esse evento histórico que foi a criação da Sudene e os desdobramentos que a gente tem ainda hoje. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas universidades, quando a gente pensa na Embrapa, quando a gente pensa no Sebrae, no Banco do Nordeste, quando a gente pensa na infraestrutura de rodovias, de alguma forma, essas questões da segurança hídrica, essas questões estavam postas já lá nos anos 50. Né? Então, a gente, de alguma maneira, ainda vive ressignificações daquele período lá da Sudene. Perfeito. Eu estava associando isso também a dois aspectos, né? Um primeiro é que você, pesquisando e trabalhando diretamente no programa de pós-graduação, você terminou também se tornando gestor do programa, né? Você foi coordenador do programa de pós-graduação, do mestrado. E aí, no meio desse caminho também, você terminou participando da gestão na universidade. Foi. O professor Luciano foi pró-reitor de planejamento na UEPB, eu tinha sido pró-reitor adjunto, me parece, foi pró-reitor de planejamento e atualmente é chefe de gabinete da reitoria na gestão anterior. Como é que essa experiência sua na gestão pública, que ela vem crescendo, vem cada vez assumindo mais responsabilidades, e como é que você consegue relacionar com a sua área de estudo? Começar a responder do fim, né? É um grande desafio fazer gestão ou ser gestão e continuar como pesquisador. As duas coisas demandam muito tempo e muito empenho. E às vezes muita. E às vezes eu fico numa encruzilhada por conta do cansaço, né? Porque tem limites e agora, né? Até este momento eu procuro, na medida do possível, dar conta das duas responsabilidades. E, enfim, não sei até quando, mas a ideia é que eu consiga conciliar, porque eu entendo que as duas são muito importantes. Eu não consigo, eu não me vejo sem a pesquisa e eu também não me vejo agora, neste momento, não para sempre, porque você sabe disso melhor do que ninguém, gestão é circunstância. Isso. Você tem um papel para um contexto. Então, neste contexto, eu me sinto integrado num projeto. Então, eu não me vejo fora dele agora, a não ser que outras questões venham à tona, mas no momento eu me sinto ligado a esses dois campos, a essas duas atividades. Bom, eu pude ser, os meus colegas me elegeram no programa como coordenador do programa, eu fui coordenador por 2 mandatos, e aí no final do segundo mandato, teve um reitor lá na universidade que me convidou para... Eu conheço esse reitor aí. Teve um reitor da universidade que me convidou para, enfim, fazer parte da equipe, naquela ocasião, para trabalhar com planejamento e orçamento.
Para mim foi muito desafiador, porque naquele momento a universidade passava por uma situação muito difícil e a gente precisava consolidar os nossos instrumentos de prestação de contas e de transparência. E aí toda a equipe do planejamento à época já vinha trabalhando nisso, já tinha feito um trabalho, e eu me integrei nesse movimento para que a gente tornasse a UEPB o que ela é hoje, uma das principais instituições em termos de transparência pública e de governança na Paraíba. Então a gente pôde participar de forma colaborativa de uma campanha para tornar a Universidade Estadual da Paraíba uma referência no que se refere àquilo que ela gasta, como ela gasta, de onde vêm os recursos. Então eu passei, por conta dessa nova oportunidade, a estudar um outro objeto, que foi a questão da governança pública, que é o que eu tenho me dedicado também hoje, né? De estudar o que significa a governança, principalmente num ambiente como e é um tema nosso, né? E é um tema de que assim o mundo inteiro hoje vem exigindo uma atualização mais permanente nessa temática de governança eu inclusive estou ensaiando compliance, exatamente. Eu estou ensaiando um texto sobre isso. Eu preparei um curso, eu tive a oportunidade de dar um curso sobre governança pública na ESMA, né, a Escola Superior de Magistratura, este ano já. E eu preparei um material e fiz construí um texto também didático que eu pretendo brevemente publicar. Mas esse debate ele é do dia. Isso. Portanto, quando nós falamos em desenvolvimento, que hoje não se admite falar em desenvolvimento como nos anos 50, que era só desenvolvimento econômico, falar em desenvolvimento é falar na questão ambiental e na sustentabilidade. E quando nós vamos discutir a questão da sustentabilidade nos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, por exemplo, a questão da governança está presente. Uma instituição sustentável é uma instituição que tem instrumentos de gestão, de auditoria interna, de controle interno, de transparência. Então, quando a gente pensa mais ainda no ambiente público, a sustentabilidade tem a ver com essa questão da governança, dos bons modos, das boas maneiras de governança. O Tribunal de Contas da União tem feito um trabalho muito importante nessa linha, com publicações que são didáticas, acessíveis, muito importantes, e que, como parte da gestão, eu tenho me dedicado ao estudo, a me familiarizar com essas orientações, né? E aí foi um pouco nessa linha que eu entrei na gestão e, enfim, é um desafio por conta das características da própria UEPB, por ser uma universidade do Estado, pelo público que ela atende, pela vulnerabilidade social do público, que quanto mais vulnerável, mais responsável ainda você tem que ser. Não que não seja em outros contextos, mas eu entendo que quanto mais vulnerável for aquele público que você atende, mais aquele dinheiro tem que render. É como a mãe que é separada, que está só ali com o salário mínimo. Cuidando de 3, 4 meninos. Aquele dinheiro dela ela tem que render o mês todinho, então ela tem que ser muito mais. E que tem que, na hora da comida, dividir a comida para todo mundo nos pratos. Se compra um milho, compra em 3 pedaços. Se compra uma farinha, divide para vários pirões, né? Então eu penso dessa forma também. No caso da UEPB, que a gente tem, né, uma particularidade histórica pela forma como ela foi construída, criada, onde nós estamos, a que público nós atendemos, aquilo que entra tem que ser muito bem gerido, muito bem transparente. Tem uma questão, você que está assistindo, você está gostando dessa conversa, dê seu like aí, curte o vídeo e ajuda a compartilhar também com outras pessoas. Se você não for inscrito no canal da FAPESC, no canal da UEPB ou no canal do Parque Tecnológico, da Fundação Parque Tecnológico, que é onde esse programa é transmitido. E eu lembro bem que nesse contexto do papel desta universidade para o estado da Paraíba, por ser uma universidade gerida, financiada com recursos do erário paraibano, né? O que entra de dinheiro fora de recursos do estado nas universidades estaduais,
são recursos destinados à pesquisa, né, que concorrem em editais nacionais, essencialmente financiados pelo CNPq, pela CAPES, na pós-graduação, ou pela FINEP. Não é mas isso estritamente voltado para pesquisa e pós-graduação. A manutenção cotidiana da universidade é do Estado, assim como os outros estados. Eu sei que você tem uma curiosidade também, como pesquisador, na questão do desenvolvimento, acerca do papel dessas universidades, exato, como a UEPB, exato, em seus estados. O que é que você, que reflexões você tem sobre isso hoje? Eu pude orientar algumas dissertações sobre, quer dizer, com essa temática, universidade e desenvolvimento. Quando a gente pega, pensando agora, a região Nordeste, de 2003, 2004 até 2014, nós vivemos ali um momento de crescimento econômico com inclusão social, com divisão de renda. Expansão do acesso ao consumo, exato, expansão do emprego, do crédito para pobre que não se tinha, porque às vezes quando se fala em crédito renda era mínima. Exatamente. Então, a gente viveu no Nordeste um momento importante de acessos e de consumos que a gente não tinha, e um desses acessos foi a universidade. Quando a gente pega a política de interiorização da universidade pública, tanto das federais quanto das estaduais, o mapa das universidades, ele é um nos anos 90 e ele é outro completamente diferente agora. Então, a universidade, ela não só é um ambiente de formação, mas ela também é um ambiente de transformação econômica. Imagina o que é ter um campus em Patos. Um campus em Patos da UEPB, ele, para ser mantido, ele precisa de algo em torno de 12 milhões de reais. Então, você imagina que a UEPB deixa todos os anos em Patos 12 milhões de reais. Em Lagoa Seca, 11. Em Monteiro, 10. Então, onde a universidade chega, ela induz uma transformação que o aluguel não é mais o mesmo valor, que a feira se movimenta. Tem um orçamento que chega ali, ele é capilarizado para também estimular a atividade econômica. Mas também a cultura, porque tem um curso de extensão lá em Monteiro, que as pessoas, tem gente que pinta, tem gente que dança, né? Em Lagoa Seca tem uma feira agroecológica, então você tem professores que circulam, que são convidados, que vêm de fora. Exatamente. E aí você tem um transporte que muda, você tem uma cultura que muda. As pessoas começam a ter acesso a uma formação. A universidade estimula o desenvolvimento regional? Com certeza. Eu considero a universidade como um dos principais instrumentos, um dos principais mecanismos de desenvolvimento na região Nordeste. E na Paraíba isso é mais... Por exemplo, em Campina Grande, vamos pegar a Paraíba mais ainda, depois eu falo de Campina. Mas na Paraíba, quando você pega as universidades federais, o UFPB e o UFCG, o IF e a UEPB, essas 4 instituições, elas têm um orçamento maior do que o orçamento de João Pessoa. Isso. O segundo maior orçamento do Estado é dessas instituições. Em nenhum estado do Brasil, as universidades são mais impactantes para a economia do que na Paraíba. Interessante. Pronto. Só em Campina Grande, a UEPB deixa algo em torno de 250 a 280 milhões, eu não tenho o número arredondado agora, por ano em Campina Grande. Então isso deixa como? Isso é dinheiro do Tesouro Estadual, mas que vem na forma de salário, que vem para pagar a manutenção da universidade. Eu preciso, por uma questão de honestidade intelectual, fazer um registro aqui. Quando tivemos o debate para a criação da lei de autonomia financeira da universidade, todo mundo chama lei de autonomia, mas é uma lei que visava a autonomia financeira da universidade. E eu ouvi esse depoimento do ex-governador Cássio Cunha Lima, e ele dizia que tinha consciência plena que ao garantir aquele orçamento e a autonomia do uso daqueles recursos, tinha certeza que a grande parte daquele apoio, envolvia o desenvolvimento de Campina Grande e região, exato, em razão do montante orçamentário que seria diluído nas atividades dessa instituição dentro da região de Campina Grande. Nós somos aqui de Campina Grande. Quando nós passamos por uma situação difícil, que é uma situação de greve, por exemplo,
a gente às vezes pensa que quem sofre com a greve é só o aluno. Mas aquela pessoa que é dona do restaurante ali do centro, aquela pessoa que presta de alguma maneira um serviço vendendo uma quentinha, as nossas empresas de ônibus. Então, quando as universidades estão numa situação de greve, o impacto na cidade é muito grande. Eu não estou sendo contra a greve, não estou dizendo isso, de maneira alguma. Eu já fiz muitas. E eu sou filiado ao sindicato e à greve. Eu entendo que sindicato, partido e imprensa, esses três instrumentos livres é que definem a democracia. Não existe democracia sem sindicato livre, sem imprensa livre, né? Sindicato, imprensa e... Foi o que eu falei? Sindicato, imprensa e... Bom, esqueci agora. Partido político, exatamente. Bom, mas o que eu estava dizendo era... aqui não se trata de falar mal ou bem de greve. Eu estou dizendo que a universidade parada, isso causa um impacto negativo. E as greves são circunstâncias, né? São resultados de circunstâncias. E é um direito, né? Temporais. Que a gente, inclusive, avançou muito ou evitou maiores perdas em função da organização dos trabalhadores. Mas a questão não é essa, a questão é outra. Quando as universidades estão paradas, a economia de Campina tem uma redução do seu dinamismo. Portanto, para mim, a universidade é um instrumento mais do que necessário quando a gente fala de crescimento econômico, de dinamismo cultural, até de vanguarda mesmo, de desenvolvimento. E isso não só na Paraíba. Quando você pega o Nordeste, né, e mais ainda o semiárido, e mais ainda a Caatinga, que é um tema que a gente, né, precisa discutir muito, inclusive pelos impactos negativos que vêm se acumulando sobre a Caatinga. Uma forma de você preservar não é deixar intacto como era 2000 anos. Intocável. Né? Mas é você criar uma forma de uma noção de civilização em que as pessoas possam viver num ambiente sem necessariamente predá-lo. Desenvolver sem destruir. Sem destruir. A gente pode, inclusive essa Caatinga nos oferece várias possibilidades no campo fármaco, no campo de alimentos, culturalmente falando, o turismo, a indústria da economia criativa, né? Então, daquela leitura de desmatar e produzir monocultura aqui não dá certo. Exatamente. Mas a gente pode, por conta dessas instituições, como que a gente está falando de ciência, da Embrapa, da universidade, de um IF, das escolas, aí a gente pode colocar a rede pública de ensino da educação básica também no meio disso aí. A gente pode ter nesse ambiente a produção de um conhecimento que não existe em lugar nenhum do mundo, porque só existe Caatinga aqui. Só para dar um exemplo. E para pegar um exemplo, fazendo a ponte com a história da ciência, né, aqui da questão do desenvolvimento. Eu lembrei da música de Tom Oliveira, né, que ele diz: aqui o algodão se empolga, já vem colorido, exibições inexplicáveis da mãe natureza. Na verdade, o algodão colorido existe desde sempre, mas o algodão colorido, como nós conhecemos hoje, gerador de movimento econômico, de desenvolvimento econômico, de emprego e renda, é resultado da pesquisa científica desenvolvida na Embrapa, uma estrutura pública financiada com recursos públicos e que agora se espalhando para o mundo inteiro com o desenvolvimento. E o algodão colorido, o algodão é daqui, mas o desenvolvimento dele para se tornar um impulsionador da economia é resultado da pesquisa científica e tudo mais. O que era um defeito, que nascia com defeito, tornou-se um produto. Que não se usava porque era defeituoso. O algodão bom era o branquinho. Era o branco, né? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, a questão é a universidade e o desenvolvimento, a universidade no Nordeste. Eu sou entusiasta desse debate, dessa questão, porque eu entendo que quanto mais a gente sensibilizar o Estado brasileiro, né, e outros parceiros a levantar essa bandeira de que a educação pública, ela não é um gasto, mas ela é um investimento que volta para o próprio Estado de maneira ampliada,
porque o dinheiro que vai, ele retorna de várias maneiras. Eu cada vez mais estou convencido de que o financiamento público da educação, ele é a principal saída, porque ele não é um investimento por uma obrigação constitucional, ele é também uma possibilidade de dinamismo econômico. Então ele não é um dinheiro que fica, ele é um recurso que vai e que se amplia de várias maneiras. Porque induz o desenvolvimento. Porque induz o desenvolvimento. Imagine alguém que está em Catolé do Rocha ou em Lagoa Seca, nas nossas escolas técnicas, estudando sobre leite, estudando sobre feijão, sobre arroz, sobre irrigação, como isso impacta na comunidade e como aquilo se desdobra em uma produção melhorada, numa produtividade que se amplia. O que a gente está fazendo com a cachaça, já puxando um assunto, né? Hoje a Paraíba é um dos estados no Brasil que não tem só a cachaça de qualidade do nada, porque os produtores investiram nisso. É disso também que a gente pode falar depois, mas é também por conta das instituições nossas que têm investido muito na produção de conhecimento da cachaça. Então você tem hoje várias premiações decorrentes desses investimentos em ciência e tecnologia, que a FAPESP tem contribuído, que a UFPB contribuiu, que a UEPB também. Então, quando a gente fala na universidade como esse motor, como esse pivô do desenvolvimento, é por conta do conhecimento direto, mas é por conta do investimento que essas universidades garantem nesses lugares. E tem um dado interessante, né? Quem acompanha um pouco da história, a Universidade Estadual da Paraíba, como ela é conhecida hoje, o EPB, quem chega assim de fora ou quem está há pouco tempo, ou quem não acompanha a história, imagina que sempre foi assim, né? Nessas universidades. Sim. E essa UEPB, como nós conhecemos hoje, nesse padrão, ela tem uma ruptura e um salto ali em 2005, 2006, ela tem um salto grande. Mas antes disso, né, 30 anos antes, em 66, ela foi criada como Universidade Regional do Nordeste, em Campina Grande, né, com um campus em Lagoa Seca, pelo município de Campina Grande, em 66. Só que essa Universidade Regional do Nordeste, essa fundação, já era derivada de uma outra fundação criada em Campina Grande em 54, que era a Fundac, a Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica, que foi naquele período que você se referia, de Juscelino, das reuniões dos bispos, da UNB, da Poli, da UNB. Exato. Então, talvez o Redentorista tenha sido criado também nesse mesmo período. O Redentorista é mais dos anos 70. A minha dissertação foi sobre o Redentorista. E aí eu estudei na UNB. Eu fiz, como você mencionou, né? Eu estudei na UNB e eu fiz a dissertação sobre a escola técnica. E eu recupero essa história, porque o Redentorista foi criado para ser um convento e um seminário. E de um seminário se torna uma escola. Mas o Redentorista é uma denominação de uma congregação, dentro da Igreja religiosa, Católica, né? Mas aí o padre Pitiá teve aquele start, eu comparo o padre Pitiá muito com aquelas figuras que a gente tinha naquele período, como o Linaldo Cavalcante, como o Edvaldo Duó, né? Que viram desbravadores, visionários, né? Eu chamo os novos tropeiros, né? Quer dizer, tiveram esse ímpeto mesmo assim de olhar Campina Grande e projetar sobre Campina Grande um horizonte diferenciado, né? O Assis Chateaubriand dizia que Campina era o Chicago do sertão. O Assis Chateaubriand, né? É o Chicago do sertão. Mas Campina Grande foi isso, muito isso, né? Mas então, aí a escola ela nasce desse movimento, né? De que você teria a possibilidade de, com uma poli, se é para formar engenheiro, precisa-se de técnicos. Então a escola nasce nessa linha aí, né? A escola tinha uma relação muito próxima com a Holanda e, portanto, com a Philips. E aí vários equipamentos que a escola pôde trazer na época, que eram equipamentos de ponta, foi por conta dessa relação da congregação aqui com a Holanda. Eu não sabia dessa parte. Pois é, e aí, por exemplo, na parte de Preciso ler sua dissertação. Vai se transformar em livro ou já se transformou em livro? Ela é uma dissertação de 2002, eu acho que já vale a pena não atualizar? Eu poderia atualizar, né? Mas eu acho que ela já deu o recado dela
né? Não sei. A minha dissertação de mestrado é de 97. E o tema é eleição direta nas universidades. Nos últimos 4 anos, o tema voltou com um vigor tão grande. É verdade. Que se eu pegasse a minha dissertação de 97, mudasse a data, 25 anos atrás, 26 anos quase atrás. 30, né? Quase 30 anos. 28 anos. Se eu der uma atualizadazinha no tema e botar um pós-fácil, é como se tivesse sido feita há poucos dias. É verdade. Mas, Luciano, uma questão que me interessa, por curiosidade mesmo. Como é que é essa ponte que você faz com a literatura? Sim. E como é que... Eu sei que você é um bom leitor e também tem um texto muito fluido. Já vi muita gente elogiar a sua escrita. Né? Você tem uma pena leve, que se fosse para escrever antes na caneta, né? Tem uma pena leve que desliza bem sobre o papel, né? Você tem uma escrita muito bacana. Como é que foi essa tua relação com a literatura? E tem projetos também? Tem planos que envolvem a literatura? Veja só. Quem primeiro me despertou para essa aproximação foi Edilson Amorim. Professor Edilson. Ei, Edilson eu devo uma conta a ele e ele me deve uma. Depois eu digo sobre. Talvez ele nem saiba disso. Coisa disso. Boa. Eu estou dizendo aqui agora. Eu acho que poucas pessoas sabem disso. Você me perguntando dessa maneira, a memória me fez essa trepeça aqui agora, né? Me causou essa coisa. Porque assim, uma vez numa fala de Edilson, lá do Departamento de Letras, né? Era uma discussão que o PET Antropologia fazia sobre a identidade nacional, sobre a formação do povo brasileiro. E aí Edilson, na fala dele, ele trouxe algumas questões colocadas já por José Alencar. E aí mostrando que no século XIX não existia uma ciência social. José de Alencar basicamente é o fundador do romance brasileiro. Exatamente, mas com algumas características sociológicas. Exatamente. E ele dizia uma coisa que me acompanhou desde então, que não havia uma sociologia no Brasil. Não havia havia uma faculdade de Direito, havia uma faculdade de Medicina, mas pensar em sociologia é pensar a partir basicamente dos anos 30. Você tem outros pensadores sociais importantes, Gilberto Freire, pensadores em outros lugares, mas uma escola sociológica, isso é uma coisa muito recente. Quem fazia o papel da sociologia? Era Machado de Assis, era Lima Barreto, era Zé de Alencar. Então isso me marcou muito e eu fiquei com aquilo no juízo, né? Com o tempo eu comecei a buscar essa... Depois Raquel de Queiroz dá uma contribuição. Exatamente. E se você for pensar por aí, é todo mundo. Né? É verdade. Então, assim, de alguma maneira, quem depois fez com que eu pudesse aproximar mais foi o Antônio Cândido. Quando você lê Passeios do Rio Bonito, né, você encontra ali elementos dos dois campos. Literatura é uma coisa, sociologia é outra. Uma é ciência, outra é ficção. Eu poderia até dizer poesia. Não há um compromisso com a realidade quando se escreve. Eu estou lendo recentemente Antônio Cândido sobre romance, sobre a criação literária. Isso, a crítica literária, fantástico. Né? Num romance você diz, olha, eu pulo do prédio e saio voando. Na sociologia você não pode dizer isso. Mas existe uma questão que se chama estética, que é o estilo de como você constrói, do ponto de vista literário, o texto, que a literatura, dependendo da sua formação, não tem como fugir. E eu entendo isso em Antônio Cândido. Quando você lê Passeios do Rio Bonito, por exemplo, você encontra ali um texto sociológico, antropológico, mas não tem como você desvincular da literatura pela maneira como ele escreve, né? E aí, quando a gente lê, por exemplo, um Drummond ou um próprio Machado de Assis, você encontra ali, mesmo diante de situações fictícias, ou falando do cotidiano, como é o caso de uma crônica, elementos muito fortes para uma reflexão sociológica. Desculpa, mas só uma interrupção rápida. Você falando aí, me veio à memória agora, Itamar Vieira Júnior, um livro de 2 anos atrás, 3 anos atrás, uma literatura que encaixou, virou best-seller,
mas ao mesmo tempo uma literatura de alto nível e comprometida com a reflexão sobre Exato. a questão social, a questão dos afrodescendentes no Brasil. Pois é, aí eu publiquei um livro agora, nesse período da pandemia, que eu estava mais tempo em casa, eu vou aproveitar para lançar um pouco o livro aqui, né? Escrevi um livro chamado Da Teoria Clássica à Crônica Sociológica. Eu faço uma recuperação, uma releitura dos clássicos da sociologia, Durkheim, Weber e Marx, e na segunda parte do livro eu falo do que eu chamo de crônica sociológica. Então eu pego situações do cotidiano, uma ida a uma academia, uma consulta médica, uma situação qualquer do cotidiano, que é o que caracteriza muito a crônica, mas a partir daquela situação, por exemplo, um enterro, e a partir dessas situações eu conto uma história, mas que ali eu também introduzo algum conceito sociológico. Por exemplo, a questão do suicídio em Durkheim, a questão da luta de classes, a questão da cultura. Então eu vou, dentro da crônica, pegando um exemplo, mas de alguma forma introduzindo o que seria uma questão sociológica. E no final do livro eu crio algo que pode ser um conto, digamos assim, em que eu falo de questões mais cotidianas e existenciais, em que eu chamo o bloco dos inanimados. Eu invento uma história de que o jacaré do açude velho é um ser encantado. E quando ele vibra, aquelas estátuas de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga, elas criam vida. Porque quando o jacaré vibra, o pandeiro de Jackson começa a vibrar, e quando Jackson toca, tudo que é de estátua começa a ganhar vida. E aí esses inanimados, eles viram personagens dessa história que eu vou contando, que formam um bloco, que à medida em que Jackson vai tocando o pandeiro, aquelas estátuas ali, aquele tropeiro com as burras que tem lá no museu, né? No prédio novo, naquele monumento lá dos 150 anos. Exatamente. No Museu Digital. Quando passa lá pelo Alfredo Dantas, os leões correm e tal, mas só que onde é que entra aí a questão sociológica e antropológica? É que esses inanimados, eles não têm uma vida própria, eles incorporam um pouco os sentimentos de quem passa por eles. Então, geralmente, uma viúva chorosa que está do lado... Acho que eu vi esse texto quando ele estava nascendo, mas não vi depois de concluído. É um texto que eu tenho um carinho muito grande por ele, porque para mim é um texto mais ficcional, mas que eu trabalho essas coisas da saudade. Por exemplo, quando o Jackson passa na frente da catedral, os santos descem da catedral, né? E os santos são muito confuseiros, porque quem vai rezar geralmente vai com muita mágoa, vai com muita preocupação, com muita raiva, então os santos são muito agitados. Tá bom, tá indo bem. Bom, aí, enfim, mas esse é um exemplo de como esse viés, digamos, literário, dialoga com essa coisa sociológica, que eu chamo de sociologia barroca. E boa parte dos pesquisadores transformaram seus estudos em ensaios e divulgaram como ensaios para ter um pouco também de liberdade. Isso. De uma certa liberdade, sem ficar preso àquela amarração do texto técnico, onde o autor praticamente some, né? É como se tivesse morrido o autor e fala de todo mundo, mas quase não aparece. Pois é, um autor para mim que foi importante, até do ponto de vista político, foi o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro dizia assim, olha, quem não fala na primeira pessoa é coisa de colonizado. A gente tem esse hábito de dizer, segundo fulano, segundo cicrano, de acordo com não sei quem. A gente tem muito pouca na academia, muito pouca a iniciativa. No começo da formação até que cabe, né? Mas depois, entendeu? Eu acho que a nossa ciência social, ela precisa de fato entrar nesse movimento que a gente está vendo do decolonial. Quer dizer, de interpretar, de inclusive usar palavras, não de forma pitoresca ou alegórica, né? Mas do nosso vocabulário, de ter mais leveza na forma como eu falo, de se comunicar com quem está perto. Porque às vezes você está conversando com alguém da academia, ele é como se fosse um francês abrasileirado.
eu me lembro aquele termo futebolístico, né? A mistura de jacaré com cobra d'água. Você não sabe o que é uma coisa, porque é tão distante da realidade que você fica... É uma pessoa que fala, você não sabe para quem. Então, essa capacidade de se comunicar com o nosso entorno, que nós fazemos parte dele, isso é fundamental. E eu acho que esse é um movimento decolonial. Então, falar de forma erudita não é falar de forma difícil. Não é falar de maneira que as pessoas... Olha fulano como fala difícil. Não. Quem fala difícil não sabe falar, porque não consegue se comunicar, não é? Então, essa capacidade de você ler esse nosso mundo caboclo, esse nosso mundo matuto, os nossos mitos, as nossas histórias, né? Numa dessas crônicas, eu até digo assim, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha medo de papa-figo, eu tinha também medo de um velho do saco. Hoje em dia, as crianças têm medo de estupro, de bala perdida. De criança ainda falava em Pindobal ou não? Não, você é criança há mais tempo. Foi mais eu acho que Hipólito... Pindobal. O pessoal que tem, paraibano, que tem ali por volta de 60 e poucos anos, era uma colônia. Sim. Na verdade, é um pouco do que o tal do Lado do Garoto Sim. é hoje, né? Era uma espécie de reformatório para crianças, adolescentes que cometessem delitos, né? E quando a gente era moleque, que tinha alguma arenga, alguma coisa assim que machucava outra, você vai terminar em Pindobal. Pindobal era a ameaça que o cara ia para o presídio, era como se fosse o serrotão de hoje para adolescente, né? Para menores infratores. Tinha uma expressão que agora eu lembrei, né? Que cuidado para não ir para a pedra. Né? A pedra era o lugar onde ficava lá no hospital, quando o sujeito morria, estava na pedra. A pedra fria do necrotério. Exatamente. Então, assim, tem várias... É o equivalente a acordar com a boca cheia de formiga. Cheia de formiga, né? E aí você tem, no nosso universo regional, local, esse nosso contexto aqui mais próximo, uma riqueza de histórias, de experiências, de dizeres, de riqueza vocabular, inclusive, né? Sem ser pitoresco. E não escrito, né? Uma tradição oral. Quem vem fazendo um trabalho danado e até teimoso é Efigênio Moura com a sua literatura, trazendo a fala, tentando trazer para dentro da que muita gente critica e tudo, mas eu acho assim, a gente tem na literatura várias experiências assim, de dizer, olha, você tem que escrever. Às vezes você não escreve muito bem, você não escreve, mas não deixe de escrever, né? A perfeição se obtém com a repetição. A Lígia Fagundes Telles era quem dizia isso. Nunca deixe, escreva. Às vezes não está bom, às vezes está um pouco melhor, mas escrever. Por isso que escrever é um hábito diário. Quem só pode se dizer escritor, mesmo se nunca publicar, mas alguém só pode se dizer escritor ou escritora se escrever todo dia. Eu não consigo fazer isso. Às vezes eu consigo, tem períodos que eu consigo, tem períodos que não. Eu estou descobrindo isso esse ano. Mas, por exemplo, Saramago dizia isso. 5h30, 6 da manhã eu estou sentado escrevendo alguma coisa. Saramago dizia, eu escrevo uma página por dia, quando ele era vivo, né? Ele falava isso, escrevo uma página por dia. Os grandes escritores escrevem todos os dias. Né? É verdade. Então, mas assim, essa ponte com a literatura se substancializou mais com a tese. Porque na tese eu fui estudar sobre os engenhos, sobre a cachaça. Sim, era o ponto que eu ia entrar, mas você já pode dizer como é que foi isso, como é que foi essa aproximação com a cachaça. Desculpa, porque eu começo a falar... Não, mas era isso mesmo, mande brasa. E aí, como é que eu vou estudar engenho, como é que eu vou estudar cachaça sem estudar José Lins do Rego? Aí a influência do Edilson, novamente. Não, tem que estudar. Exatamente. Tem que estudar José Lins do Rego. Como é que eu vou falar sobre engenho sem ter lido Menino de Engenho, Fogo Morto, né? Doidinho. Então eu peguei toda a obra de José Lins, que chamam daquele período da cana-de-açúcar, que vai de Menino de Engenho a Fogo Morto, li tudo. E no meu trabalho de campo, que eu fiz uma etnografia propriamente dita, de ir ao engenho, eu morei no engenho, assim, eu acompanhei, quando eu digo morei, eu passei um período lá e durante pelo menos um ano eu fiquei indo quase que todos os dias,
visitando o engenho, conversando com as pessoas. Aluguei uma moto e saí ali no brejo, andando por ali, conhecendo aqueles engenhos todos, né? Então eu conheço do plantio à lei seca, né? Vamos dizer assim. De uma ponta a outra você compreende o Mas aí quando eu fiz essa leitura do José Lins do Rego, outros autores também vieram, né? Mas aí, em relação a José Lins do Rego, na leitura eu descobri uma ponte muito estreita entre José Lins do Rego e Gilberto Freire, que depois o nosso amigo Calbi, eu conheci, Calbi da UF, sim, né? Professor Calbi, um abraço para ele. Areia é o UFPB ou UFCG? Areia eu nunca vi. UFCG. UFCG. Não, Areia é o UFPB. O UFPB. Pois bem, nosso amigo lá, ele tem um estudo muito maior do que o meu sobre essa relação de Zé Lins com Gilberto Freire, né? Mas eu descobri essa ponte do Gilberto Freire com José Lins, e isso aumentou ainda mais essa minha curiosidade e interesse de investir na literatura. Então, quando a gente vai ler Graciliano Ramos, por exemplo, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, não dá para entender o Nordeste sem ler esse povo, né? E eu conheci em Olinda um escritor na época, o Edson Nery da Fonseca, que havia convivido com os dois. Ele era amigo dos dois. E eu o entrevistei, passei uma tarde inteira lá em Olinda, no casarão. Essa é uma fonte primária. Boa. Com certeza. Eu conheci alguém que conviveu com os dois, né? E o professor Edson Nery, ele falou em detalhes da amizade que os dois tinham e de como um influenciou o outro, como foi uma relação recíproca. Não foi o Zé Lins que influenciou Gilberto Freire ou Gilberto Freire que disse faça isso. Não, na verdade houve ali uma relação de reciprocidade muito grande, sabe? Então isso me instigou muito. Tanto é que quando eu apresento a minha tese para algumas pessoas, tem gente que diz, isso não é ciência. Eu digo, eu não estou nem aí. Eu fui acusado disso na minha dissertação de mestrado. 3 membros da banca achavam que era uma dissertação nota 10 e um membro da banca disse, não, isso não é ciência, isso não é uma dissertação, não é um documento científico. A tese tem elementos científicos importantes, tem um investimento metodológico, assim, mas esbarra nessa questão com a literatura. Eu digo, rapaz, bom, eu sei que essa ponte ela é perigosa no sentido, né, metodológico, no sentido, mas é aquela história, eu me dou hoje ao prazer de escrever e pensar do jeito que eu quero. Então, ninguém abandona os que foram nossos guias, né? Nossos professores, nossos inspiradores. Agora, você não é obrigado a toda hora, quando tiver uma ideia, dizer, agora fulano de tal já pensou isso antes, mas eu penso de outro jeito. Pois é. Lá no PET mesmo, a nossa tutora, a Messia, né? Messia é muito criteriosa, uma pessoa de uma erudição e de um rigor científico invejável, da forma como faz a antropologia, teoricamente falando, etnograficamente falando, e eu tenho essa formação e essa preocupação também. Mas eu acho que para o lugar onde nós estamos, para a relação com essa realidade que a gente vive, esteticamente falando, a nossa ciência ela tem que ser outra. Ela tem que ser menos colonizada, entendeu? Não pode querer ser uma física, né? Não. Ou querer ser a matemática, ou querer ser a química, porque as ciências duras predominaram e durante muito tempo. Mas uma questão, dentro disso, como é que você vê essa questão da cachaça? Que conclusões você teria hoje? Toda conclusão é provisória, né, nessa área. Mas como é que você vê hoje essa história, o papel dessa história dos engenhos na Paraíba, que muito mais do que produzirem açúcar, teve um período onde produziram muito, mas uma certa dedicação à rapadura e à cachaça como fontes também de desenvolvimento, e a cachaça atingindo também, alcançando um estágio de, vamos dizer assim, socialmente falando, e dentro da própria economia do país e no mundo, atingir um outro estágio de respeito como um produto, né, bem elaborado e como um produto regional, né? Isso coloca também
a história da cachaça no novo patamar. Né? Exato. O que mais me instigou e continua instigando a cachaça é uma questão antropológica, antes de falar nessas outras maiores, estruturais. É que a cachaça, como um líquido, o que me preocupou é como esta mesma coisa, ela se transformou em outra. Como a bebida, que é a lapada de cachaça, ela era uma na colônia. E não foi feita para atingir a cadeia econômica produtiva. Mas como essa bebida, ela era uma coisa e ela se transformou em outra. Como os atores envolvidos para a produção dessa bebida, por exemplo, nos anos 50, 60, 70, como esses atores eram de um tipo e como agora são outros atores completamente diferentes. Como a mesma coisa, ela virou outra. Se você pensar no brejo paraibano, ali nos anos 60, você pensava em violência. Isso. Ligas camponesas, João Pedro Teixeira, Margarete Teixeira, Mortes. Margarida Maria Alves. Você pensava num ambiente de conflito. Era um ambiente inimaginável de turismo, de lazer. Não, o brejo era um ambiente de conflito. Como esse mesmo ambiente, a partir dos anos 90, esse ambiente passa a ser um lugar completamente diferente, a nossa capacidade de transformação cultural. Então, quando eu fui estudar cachaça, eu, na verdade, estudei não a cachaça. A cana começa com a escravidão, né? Exatamente. A exploração começa num processo de dominação e escravidão. Então, quando você vê... Mão de obra, né? Perfeito. Então, quando você vê o que se tornou o brejo paraibano, porque os engenhos, eles eram apenas fornecedores de cana para as usinas. Isso. Quando as usinas faliram, os donos de engenho disseram, e agora? O que a gente vai fazer? Então aí entra uma questão do desenvolvimento, para a gente pensar, muito interessante, que é da capacidade de inovação, que é o que Schumpeter chamava do empresário inovador. Então você tem um empresário que tem a capacidade de inventar, e não só inventar, de descobrir, mas de investir numa nova forma de produção que coloca a sua casa, a sua marca, num outro patamar. E aí o que fizeram? Pegaram o modelo mineiro e o modelo paulista, mas principalmente o mineiro, trouxeram pessoas de lá para, enfim... E aí você começou a ter, já nos anos 90, uma mudança radical na produção de cachaça. Aquela bebida marginalizada, classes sociais mais pobres... Aquela bebida que... Cachaça misturada, a velha papuda, cana de cabeça. O pezinho inchado, que ficava ali no pé do balcão cuspindo e tomando uma. Quem bebia cana, geralmente, assim, era alguém que não apreciava um bom vinho, não sabia o que era um whisky. Não tem o paladar sofisticado. Exatamente. Cachaceiro. Exatamente. Então, Quer dizer, hoje eu me orgulho quando alguém diz que eu sou cachaceiro. Né? Eu tenho até uns amigos que fazem até umas divulgações de cachaça no Instagram, mas... A gente encontra essas coisas hoje, né? E aí eu acompanhei esse processo de como a cachaça, ela passou por dois momentos. Por uma reestruturação produtiva, então não se produz mais do mesmo jeito. Você tem alambiques de cobre, você tem um processo de fermentação controlado, você tem uma mudança na produção, não é a mesma coisa. Você tem uma mudança de fato em termos de qualidade de produção, né? Qualidade no sentido sanitário, no sentido da bebida, de redução de acidez, de ser uma coisa mais segura. Controle físico-químico, um controle laboratorial, mas ao mesmo tempo também uma melhoria geral no padrão. Né? Do padrão e também de uma questão formal, de você ter um reconhecimento, um selo do Ministério da Agricultura e tal, né? Tanto é que muita gente diz, a boa cachaça é aquela que tem um selo do Ministério da Agricultura. Futuramente a Paraíba vai ter um selo de cachaça paraibana. Né? Eu acho que é por aí. Quando me perguntam qual é a boa cachaça, eu costumo dizer isso. Tem muita cana boa por aí que o produtor garante, mas aquela que passa por um processo de fiscalização, essa de fato possui um outro nível de qualidade. Esse foi um movimento. E o outro foi da ressignificação simbólica, que um tem a ver com o outro. Então, de pensar a bebida com outros olhares. Agora, de você ter as confrarias, de você ter, por exemplo, na Paraíba a gente tem a Academia Paraibana da Cachaça. Eu faço parte, né?
Academia Paraibana da Cachaça. Você tem bares especializados, você tem inclusive o nome da Paraíba sendo visto com outros olhares país afora por conta da cachaça. Onde eu chego, quando digo que sou paraibano, sempre alguém que aprecia diz, as cachaças da Paraíba são muito boas, são diferentes. Não são todas, mas grande parte delas hoje tem esse controle. No tempo era seca. Falar que era da Paraíba, rapaz, vocês vieram pra cá porque estão passando fome, né? Agora não, diz que é por conta da cachaça, por conta do turismo e tal, né? Então, foi nessa curiosidade que eu fui estudar esse mundo dos engenhos, essa produção da cachaça. E eu acho que a gente ainda está no começo. Isso. Porque você tem ainda, na rapadura, todo um universo que não foi explorado. Tem muita cana para moer ainda nessa história, né? Tem muita cana para moer, muita cana para moer. Porque não aconteceu com a rapadura o que aconteceu com a cachaça. Isso. Você poderia ter na rapadura uma revolução parecida. É verdade. Porque do mesmo jeito que se... O Ceará tentou fazer isso um tempo e deu um upgrade enorme na Eu acho que nós estamos carecendo desse movimento na Paraíba, né? De você investir na produção de rapadura da mesma forma que aconteceu com a cachaça. Porque a rapadura é um alimento importante. Né? E não é só regional. Eu sou suspeito porque eu como rapadura. Não, eu sim. Entendeu? Gosto demais. Eu gosto de sorda, mas eu acho que eu gosto da sorda por causa da rapadura. Do melaço e do gosto da rapadura. Então nós temos uma cultura da cana-de-açúcar que ela, de alguma forma, definiu até a Paraíba. Essas duas culturas, cana-de-açúcar no litoral e gado no interior, essa relação pendular definiu muito o que a Paraíba é. Sabe? Então, e Campina Grande é um entroncamento dessas culturas. Verdade. Muita gente de Campina Grande que fez fortuna, que conseguiu desenvolver-se no comércio, na indústria, teve como capital para investimento pessoas que acreditaram nesses empreendedores daqui, mas gente que tinha essa cultura inicial, seja no gado, seja na cana, né? Verdade. Então, uma questão que não tem nada a ver com cana, com cachaça, com pesquisa, com coisa, mas ao mesmo tempo tem, né? Como é que você conseguiu conciliar até hoje toda essa atividade? Você já tem 45? Não, 48. 48, tá. Se tirar essa barba branca aí, pode aparentar bem menos. 25. 25, não exagere, né? Mas 25, acho que você já tem filho, com quase 25. Tenho. Né? Meu filho mais velho tem 24. Olha aí. Tá, quase que eu acertava. Mas como é que você conseguiu conciliar hoje, até aqui, essa trajetória toda, gestor, pesquisador, apreciador de literatura, e juntar tudo isso com a família? Como é que você tem 4 filhos? 3 filhos. 3 filhos, né? Tem razão. Eu fiz uma conta aqui porque eu conheço. Eu já Por favor, não me. Não vai dizer que eu tenho algum que eu não conheço ainda, né? Não vai ter. Não, eu tenho 3. Eu torço para que isso não aconteça, mas. Eu acho que eu já dei minha contribuição. A humanidade. A humanidade, né? É. Como é que você conseguiu e como é que você consegue hoje conciliar o acompanhamento? Isso. Acompanhar adolescente, ajudar a educar, dividir a educação em casa, o casamento. Tudo isso isso ajudou até hoje? Ajuda. Na verdade, eu só consegui tudo isso por conta da minha família. É o contrário. Eu só consigo ter essas atividades todas e poder conciliar e poder dar conta de tudo isso porque eu tenho um suporte afetivo, não só dos filhos e da esposa, mas dos pais, da irmã, dos tios e tal. É o tijolo da base ali. É o tijolo. Então eu procuro... Eu tenho a certeza de que se não fosse esse ambiente familiar, doméstico, eu não conseguiria fazer um texto que eu fiz. Porque, na verdade, a gente é falho, a gente tropeça, a gente é humano, né? Então, ao contrário daquele viés meritocrático, de que o indivíduo só é quem consegue, no meu caso é o contrário, eu só consegui porque tenho os parceiros. Não se faz pesquisa só, não se trabalha só. Tem gente por trás dando... Tem, com certeza. Então, por exemplo, trabalhar como chefe de gabinete na reitoria é uma coisa extremamente difícil, você sabe o que é isso, as responsabilidades. Toma o tempo do expediente, toma o tempo antes e depois do expediente. E uma reitora como Célia Regina, que trabalha mais do que todo mundo, você, para acompanhar, tem que ter muito ritmo, né?
Mas você só consegue fazer isso quando delega funções, quando tem a capacidade de trabalhar em equipe. Confiar nas pessoas. Quando confia, quando cria esse ambiente de solidariedade. Então, eu consigo conviver diante de tantas dificuldades em termos de trabalho por conta dessa questão até, eu diria, quase religiosa, assim, de você, para viver, tem que ter fé. É verdade. Tem que ter fé, tem que acreditar nas pessoas, mesmo que a gente, de vez em quando, se decepcione, e também ninguém está se colocando aqui na condição de melhor do que ninguém, mas assim, eu acho que o trabalho em equipe, contar do ponto de vista afetivo, emocional, com pessoas que estão sempre ali, isso é fundamental. E na verdade... Dá uma certa tranquilidade, né? Dá, você sabe que vai ter aquele, como se diz, o arrego, né? Que vai ter o remígio, o remanso, o lugar onde você sabe que pode voltar E é por isso que eu procuro ter uma vida muito reservada. Fora desse meu ambiente de trabalho, o meu ambiente privado é com essas pessoas. Então eu não sou muito de estar, sabe? No máximo um bar uma vez ou outra. Isso aí, exato. Mas assim, a vida privada, o máximo que eu tenho, eu dedico a esse Mas povo. quando quiser me chamar, não se encabule não, viu? Não se preocupe não. A recíproca é verdadeira. Eu faço o mesmo também. Que maravilha. Então é isso, eu queria lhe agradecer demais aqui pela presença. Eu que agradeço. Muito bom um papo desse aqui. E a gente teve o tempo inteiro com essa leveza, mas discutindo uma coisa extremamente séria, que é como se forja um pesquisador, como é que se forja uma produção científica e como é que se trabalha pelo conhecimento, como é que a gente busca o conhecimento e a gente pode fazer disso uma coisa tranquila. Eu discutia outro dia e Simone Lopes apresentava aqui, é preciso ter uma vida, ser pesquisador, ser trabalhador, não é viver para aquilo, né? Mas é viver também como uma causa, por aquilo que se defende como um projeto de vida. Mas a vida também corre e principalmente é o que acontece, não é fora daquele lugar, né? Então é preciso cuidar de ambas as coisas. E além de agradecer a sua presença aqui, eu queria agradecer também a cada pessoa, você que nos assistiu até agora. Curta, compartilhe esse vídeo, divulgue com seus amigos e amigas, suas redes de contato, que o que nós queremos aqui, como Pode Ser Mais, o podcast de Ciência, Tecnologia e Inovação, é fazer com que o conhecimento científico possa ser trabalhado, debulhado de uma forma simples, para que cada pessoa possa compreender que ciência é coisa muito séria, mas é algo que se faz também com muito prazer e com esperança e com fé na humanidade, naquilo que a gente pode construir também de uma nação melhor para todas as pessoas. É isso, muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.